Um milionário ofereceu R$ 1 milhão para conquistar o coração de uma jovem inocente. Mas o que ele não esperava era se apaixonar perdidamente por ela, antes mesmo de tocá-la. E quando a cruel verdade veio à tona, foi seu próprio coração que se despedaçou em 1000 pedaços. Porque o amor verdadeiro nasce quando menos esperamos e transforma até mesmo os corações mais frios. Bem-vindos à História Sem Fim. Antes de mergulharmos nesta paixão avassaladora, me contem nos comentários. Qual é o seu nome e de onde vocês estão nos assistindo? Adoro saber que nossos romances fazem corações baterem mais forte em cada cantinho do Brasil e do mundo. A história que compartilho hoje começou nas ruas encantadas do Recife Antigo, onde Maria Luísa Santos, uma jovem, lutava bravamente para salvar sua família da ruína. Ela jamais imaginou que servir café para um estranho elegante e misterioso despertaria uma paixão tão intensa que mudaria o destino de ambos para sempre. Porque esse estranho era Bruno Albuquerque, um homem poderoso que tinha tudo na vida, exceto o amor verdadeiro. E quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, algo mágico aconteceu. Uma conexão que nem todo o dinheiro do mundo poderia explicar ou destruir. Preparem seus corações para uma história de amor impossível, onde a inocência encontra a experiência, onde a pureza derrete o gelo de uma alma ferida, e onde o amor verdadeiro prova que é capaz de vencer qualquer obstáculo. Peguem aquele cafezinho, se acomodem e venham comigo viver esta paixão que vai tirar o fôlego de vocês. O som das ondas do mar sempre foi o melhor despertador para Maria Luísa. Mas naquela manhã de quinta-feira, nem mesmo o barulho reconfortante das águas batendo no cais do porto conseguiu amenizar o peso que carregava no peito desde que descobrira a verdade, 3 dias atrás. Sentada na beirada da cama que um dia foi de seus pais, Maria Luísa observou pela janela a movimentação matinal do Recife Antigo. As cores vibrantes dos prédios coloniais contrastavam com a escuridão que havia se instalado em sua vida. Aos 22 anos, ela se sentia como se carregasse o mundo nas costas, e talvez carregasse mesmo. Malu, minha filha, o café está pronto. A voz do avô José ecoou pela casa, tentando soar alegre, mas ela conhecia cada nuance daquela voz. Havia algo quebrado ali, uma tristeza que ele tentava esconder desde a confissão que mudara tudo. Maria Luísa se levantou, passou as mãos pelo rosto cansado e desceu as escadas da casa que abrigara 4 gerações da família Santos. Cada degrau, cada parede, cada canto daquele lugar guardava memórias que ela não estava disposta a perder. Não podia perder. A casa ficava na Rua da Moeda, no coração do Recife Antigo. Tinha 3 andares, sacadas de ferro trabalhado e azulejos portugueses que resistiam ao tempo como testemunhas silenciosas da história familiar. Foi ali que seus bisavós construíram sua vida após chegarem de Portugal. Foi ali que seu avô nasceu, cresceu e criou seu pai. Foi ali que ela mesma dera seus primeiros passos, disse suas primeiras palavras, sonhou seus primeiros sonhos. E foi ali que, 3 dias atrás, seu mundo desmoronou. Bom dia, vô. Maria Luísa beijou a testa do homem de 72 anos que a criara com tanto amor quanto seus próprios pais teriam feito se o acidente não os tivesse levado quando ela tinha apenas 8 anos. José Santos olhou para a neta com aqueles olhos azuis que ela herdara, mas que agora pareciam apagados, carregados de uma culpa que ela sabia que ele não conseguia suportar. Dormiu bem, minha filha? Mais ou menos. Maria Luísa não mentia para o avô. Nunca mentira. Até agora. Porque como poderia contar a ele que não dormia há 3 noites? Como explicar que ficava acordada calculando e recalculando números que nunca fechavam? Como dizer que tinha pesadelos com homens de terno tirando-os de casa enquanto ele chorava pedindo perdão? José serviu o café que fazia todas as manhãs desde que ela era criança. O mesmo ritual, a mesma dedicação, a mesma tentativa de manter a normalidade quando tudo ao redor estava desmoronando. Malu. Ele hesitou, mexendo o açúcar no café com movimentos lentos, como se ganhasse tempo. Talvez eu devesse procurar um advogado diferente,
Ou tentar negociar mais algum tempo com o banco. Maria Luísa sentiu o coração apertar. Nos últimos 3 dias, desde que ele confessara sobre o golpe que sofrera, José não parava de buscar soluções impossíveis. Era como assistir um homem se afogando tentando agarrar bolhas de ar. Vô, você já conversou com 3 advogados. Todos disseram a mesma coisa. Ela segurou a mão dele, sentindo como estava trêmula. O contrato é claro. Temos 27 dias para quitar os 950 mil reais. Ou perdemos tudo. A voz dele se quebrou. Malu, eu destruí nossa família. Seus pais me confiaram você e a casa onde eles cresceram e eu... Pare. Maria Luísa apertou a mão dele com mais força. Você não destruiu nada. Você foi enganado por pessoas sem escrúpulos. A diferença... Mas mesmo dizendo isso, ela sentia a bile subir pela garganta. 950 mil reais. Poderia juntar todos os seus salários dos próximos 20 anos e ainda não chegaria nem perto dessa quantia. Trabalhava no Café Poesia em Grãos, no Recife Antigo, dava aulas particulares de literatura à tarde e fazia traduções freelance à noite. Tudo isso rendia, com sorte, R$ 2.800 por mês. O golpe havia sido cruel e preciso. José, aposentado, recebera uma ligação de um suposto consultor financeiro oferecendo um investimento garantido, que renderia 20% ao mês. Seguro como a poupança, mas muito mais lucrativo, disseram. Ideal para pessoas da sua idade que querem deixar algo para os netos. Para conseguir investir, José hipotecara a casa. 800 mil reais que desapareceram da noite para o dia, junto com a empresa fantasma que os roubara. O que era para ser a garantia de futuro de Maria Luísa se tornara uma sentença de despejo. Preciso ir trabalhar. Maria Luísa se levantou, beijou novamente a testa do avô e pegou a mochila onde carregava seus livros da faculdade, além do trabalho de conclusão de curso que deveria entregar em 2 semanas. Outro peso que se somava aos seus ombros. Malu? José a chamou quando ela já estava na porta. Eu vou dar um jeito. Prometo que vou dar um jeito. Ela sorriu para ele, o coração se partindo. José Santos era um homem de palavra, mas dessa vez ela sabia que nem toda sua determinação seria suficiente. O trajeto até o Café Poesia em Grãos levava 15 minutos a pé pelas ruas de paralelepípedo do Recife Antigo. Normalmente, Maria Luísa gostava da caminhada. Gostava de ver o movimento dos turistas descobrindo a história de sua cidade. Gostava de cumprimentar os comerciantes que a conheciam desde criança. Gostava de sentir que fazia parte daquela paisagem que resistia ao tempo. Naquela manhã, porém, cada passo parecia um esforço sobrenatural. A ansiedade que vinha crescendo nos últimos dias havia se transformado em algo físico, uma pressão no peito que dificultava até mesmo respirar. O café ficava numa esquina charmosa da Rua do Bom Jesus, num prédio de 2 andares que já havia sido residência de um comerciante português no século XIX. O proprietário, seu Antônio, mantivera muitas das características originais. Piso de madeira que rangia suavemente, paredes de pedra aparente, janelas altas que deixavam entrar a luz filtrada pelas folhagens da rua. Chegou cedo hoje, menina. Seu Antônio já estava no balcão, preparando a primeira fornada de pães. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e um sorriso gentil que tratava Maria Luísa como se fosse sua própria filha. Não consegui dormir muito bem. Ela amarrou o avental e começou a organizar as xícaras para o movimento matinal. Tudo bem em casa? Maria Luísa hesitou. Seu Antônio sempre fora gentil com ela. Mas como explicar que sua família estava prestes a perder tudo? Como dizer que talvez em 1 mês ela nem mesmo tivesse onde morar? Só cansaço da faculdade, TCC, essas coisas. Ele assentiu, compreensivo, e não insistiu. Era uma das coisas que Maria Luísa mais apreciava nele. Seu Antônio sabia quando não pressionar. O café começou a se movimentar por volta das 7 da manhã. Funcionários de escritórios próximos, comerciantes abrindo suas lojas, estudantes da UFPE que, como ela, aproveitavam os preços acessíveis
e o ambiente acolhedor. Maria Luísa se perdeu na rotina familiar. Moer grãos, preparar cafés, anotar pedidos, servir pães e tapiocas. Por algumas horas, conseguiu esquecer os números que não fechavam. Conseguiu fingir que sua vida não estava prestes a desmoronar. Foi quando ele entrou. Bruno Albuquerque empurrou a porta de vidro do café às 9h15 da manhã, e Maria Luísa sentiu o ambiente mudar instantaneamente. Não era apenas a presença física dele, embora fosse impossível não notar. Alto, ombros largos, sob um terno cinza perfeitamente cortado, cabelos escuros penteados com precisão casual. Era mais do que isso. Era a forma como ele se movia, como se o espaço ao redor se reorganizasse para acomodá-lo. Ele não era exatamente bonito no sentido clássico, mas havia algo magnético em seus traços. Olhos escuros que pareciam absorver tudo ao redor. Uma mandíbula firme, lábios que sugeriam tanto sensualidade quanto determinação. Era o tipo de homem que aparecia em revistas de negócios, posando ao lado de carros caros e prédios com seu nome na fachada. Maria Luísa o observou se dirigir ao balcão e, por um momento, se perguntou o que um homem como aquele fazia num café modesto do Recife antigo. Ele claramente não pertencia àquele ambiente, ou a qualquer ambiente que ela pudesse imaginar frequentando. "Bom dia!" A voz era grave, controlada. "Um expresso duplo, sem açúcar." "Claro." Maria Luísa pegou uma xícara, tentando ignorar a forma como ele a observava. Não era um olhar invasivo, mas havia uma intensidade ali que a deixava desconfortável. "Para a viagem? Para aqui." Ele indicou uma mesa próxima à janela. "E pode colocar o nome de Bruno na xícara." Ela assentiu, concentrando-se na máquina de café. Quando terminou, levou a bebida até a mesa que ele escolhera. Bruno estava mexendo no celular, mas levantou os olhos quando ela se aproximou. "Obrigado." Ele olhou para o crachá dela. Maria Luísa. A forma como ele disse seu nome, pausada, quase saboreando cada sílaba, fez algo estranho acontecer em seu estômago. Maria Luísa assentiu rapidamente e voltou ao balcão, mas podia sentir os olhos dele acompanhando seus movimentos. Durante a hora seguinte, ela tentou não olhar em sua direção, mas era impossível ignorá-lo completamente. Bruno permaneceu na mesma mesa, alternando entre o celular e um notebook, ocasionalmente bebericando o café. De vez em quando, ela sentia seu olhar, e quando se virava, encontrava aqueles olhos escuros fixos nela. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, Maria Luísa sentiu um estranho alívio misturado com decepção. Ela balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Não tinha tempo nem energia para ficar pensando em estranhos de terno, por mais atraentes que fossem. "Até amanhã, Maria Luísa." Bruno parou no balcão antes de sair, deixando uma nota de R$ 50 ao lado da xícara vazia. "Mas o café custa apenas R$ 5. "Eu sei." Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela vira desde que ele chegara. O resto é pela simpatia. E saiu, deixando Maria Luísa confusa e com R$ 45 a mais no bolso. O resto do dia passou numa névoa de ansiedade e trabalho mecânico. Maria Luísa saiu do café às 2 da tarde. Foi para a UFPE tentar trabalhar no TCC. Mas as palavras se embaralhavam na tela do computador. Como escrever sobre literatura romântica do século XIX, quando sua vida real parecia uma tragédia moderna? À tarde, deu 2 aulas particulares de português para estudantes do ensino médio. À noite, trabalhou em 2 traduções que precisava entregar no dia seguinte. Quando finalmente chegou em casa, eram quase meia-noite. José estava na sala, cercado de papéis, calculadora na mão, óculos escorregando pelo nariz. A cena partiu o coração de Maria Luísa. "Vô, você precisa descansar. Estou tentando ver se há alguma coisa que não calculei direito." Ele levantou os olhos, e ela viu o desespero ali. "Talvez se vendermos alguns móveis antigos. Ou se eu conseguir um empréstimo." Maria Luísa se sentou ao lado dele, pegou seus papéis e os organizou numa pilha. "Você já tentou tudo isso. Nenhum banco vai emprestar quase R$ 1 milhão para um aposentado de 72 anos.
E os móveis, mesmo que conseguíssemos vender todos, não dariam nem 50 mil. Então o que vamos fazer? A voz dele tremeu. Malu, essa casa é tudo que sobrou dos seus pais. É tudo que posso deixar para você. Como vou olhar para o retrato deles sabendo que falhei? Maria Luísa seguiu o olhar do avô até a parede onde havia uma foto de seus pais no dia do casamento, na sacada daquela mesma casa. Ana Clara e João Santos, radiantes, jovens, sem saber que teriam apenas 15 anos juntos antes do acidente que os levaria. Você não falhou. Ela segurou o rosto do avô entre as mãos. Você me criou com amor, me deu educação, me fez sentir amada todos os dias da minha vida. Seus pais estariam orgulhosos. Mas mesmo dizendo isso, Maria Luísa sentia o peso da casa ao redor. Cada parede, cada móvel, cada objeto carregava a história de sua família. Ali estava o piano onde sua mãe tocava nas tardes de domingo. Ali estava a mesa onde seu pai a ajudava com os deveres da escola. Ali estava a cozinha onde o avô preparara milhares de refeições com carinho. Como poderia deixar tudo isso ir embora? Naquela noite, deitada na cama dos pais, Maria Luísa fez contas pela 100ª vez. Mesmo que conseguisse dobrar sua renda de alguma forma milagrosa, mesmo que trabalhasse 24 horas por dia, não havia matemática no mundo que pudesse resolver o problema. 950 mil reais, 27 dias. Ela fechou os olhos e tentou imaginar como seria voltar para casa e encontrar homens retirando os móveis, lacrar as portas, ver o avô chorar. Tentou imaginar onde iriam morar, como recomeçariam do zero aos 22 e 72 anos. Não conseguiu. Algumas imagens eram pesadas demais até mesmo para a imaginação. Foi quando lembrou do estranho do café. Bruno. A forma como ele a observara, a gorjeta excessiva, o até amanhã que soara como uma promessa. Havia algo ali, ela sabia. Homens como aquele não frequentavam cafés modestos por acaso. Não deixavam gorjetas de 45 reais por simpatia. Não olhavam para garçonetes como ela, não daquela forma. Maria Luísa se virou na cama, tentando afastar os pensamentos. Qualquer que fosse o interesse daquele homem, ela não estava em posição de explorá-lo. Tinha princípios, tinha dignidade, tinha 950 mil reais para encontrar em 27 dias. Ela suspirou e olhou pela janela, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Em algum lugar lá fora havia uma solução. Tinha que haver. Ela só precisava encontrá-la antes que o tempo se esgotasse, antes que perdesse a última coisa que a conectava aos pais que mal lembrava, mas que ainda amava com toda a força de seu coração órfão. Bruno Albuquerque apareceu no Café Poesia em Grãos na manhã seguinte, exatamente às 9h15. E na outra. E na outra. Sempre o mesmo horário, sempre o mesmo pedido. Expresso duplo, sem açúcar, sempre a mesma mesa próxima à janela, sempre os mesmos olhos escuros acompanhando cada movimento de Maria Luísa. Na 4ª manhã consecutiva, ela começou a se sentir como um animal observado em zoológico. Bom dia, Maria Luísa. Ele sorriu ao se aproximar do balcão, e ela notou como conhecia seu nome sem precisar olhar o crachá. Bom dia. O de sempre? Por favor. Ele hesitou por um momento. Você estuda na UFPE, não é? Maria Luísa pausou no meio do movimento de pegar a xícara. Como você sabe? Vi você saindo de lá anteontem. Bruno se apoiou no balcão e ela sentiu o perfume dele. Algo caro, marcante. Literatura? Sim. Ela terminou de preparar o café, desconfortável com o rumo da conversa. Para aqui ou para a viagem? Para aqui. Ele não se moveu do balcão. Deve ser interessante estudar sobre histórias de amor impossível quando a realidade oferece tão poucas oportunidades de viver uma. O comentário a pegou desprevenida. Maria Luísa levantou os olhos e encontrou aquele olhar intenso fixo nela. Havia algo ali, uma sugestão, um convite não verbalizado que fez seu coração acelerar. Eu preciso atender outros clientes. Ela indicou a pequena fila que se formara atrás dele.
Bruno assentiu e se dirigiu à mesa usual, mas Maria Luísa podia sentir seus olhos durante toda a manhã. Quando ele saiu, deixou novamente uma gorjeta excessiva, desta vez R$ 60. Malu, esse rapaz está interessado em você. Seu Antônio comentou enquanto limpava o balcão. E pela roupa que usa, deve ter uma boa situação. Ele é apenas um cliente, seu Antônio. Cliente que deixa gorjeta de R$ 60 todos os dias? O homem mais velho riu. Menina, eu tenho 60 anos e já vi muita coisa. Esse homem está cortejando você. Maria Luísa sentiu o rosto esquentar. Cortejando. A palavra soava antiga, romântica, completamente fora de lugar na sua realidade atual. Ela não tinha tempo para romance, especialmente não com homens que claramente viviam em um mundo completamente diferente do seu. Mas à noite, contando as gorjetas excessivas de Bruno dos últimos dias, ela não conseguiu deixar de calcular. R$ 230 em 4 dias. Quase o que ganhava numa semana inteira no café. 23 dias restando. No sábado, Maria Luísa não trabalhou no café. Passou a manhã na biblioteca da UFPE, tentando avançar no TCC, mas as palavras continuavam se embaralhando na tela. Como analisar as heroínas românticas de José de Alencar, quando sua própria vida parecia mais um melodrama do que literatura? À tarde, deu 3 aulas particulares consecutivas. À noite, trabalhou em traduções até os olhos arderem. Quando chegou em casa, encontrou José na cozinha, mexendo distraidamente numa panela de feijão. Vô, você não precisava cozinhar. Eu poderia ter trazido algo. Gosto de cozinhar para você. Ele sorriu, mas Maria Luísa notou como suas mãos tremiam ligeiramente. Como foi o dia? Cansativo. Ela se sentou à mesa da cozinha, a mesma onde fizera os deveres da escola primária, onde conversara com o avô sobre seus sonhos de se tornar escritora, onde planejara um futuro que agora parecia impossível. E o seu? José hesitou. Fui ao banco novamente. Vô, eu sei o que você vai dizer, mas precisava tentar mais uma vez. Ele se sentou diante dela, o rosto marcado pela fadiga. Ofereci garantias adicionais. Prometi pagar juros maiores. Eles nem quiseram ouvir. Maria Luísa sentiu a familiar pressão no peito. 23 dias. A cada dia que passava, o número diminuía, mas a quantia impossível permanecia a mesma. Malu! José segurou a mão dela. Talvez seja a hora de pensarmos em alternativas. Que tipo de alternativas? Poderíamos vender a casa voluntariamente antes da execução. Assim teríamos algo para começar de novo. O coração de Maria Luísa parou. Vô, esta casa é nossa família. É tudo que restou dos meus pais. Eu sei, minha filha. Mas se não conseguirmos o dinheiro... Ele apertou a mão dela. Pelo menos sairíamos com alguma coisa, ao invés de perder tudo. Não. A palavra saiu mais firme do que ela esperava. Ainda temos tempo. Vamos encontrar uma solução. Mas mesmo dizendo isso, Maria Luísa sentia o desespero crescer. Que solução? Onde encontraria R$ 950.000 em 23 dias? Naquela noite, ela subiu para o quarto dos pais e se sentou na cama onde nascera, onde seus primeiros anos foram embalados por cantigas de ninar que agora só existiam em sua memória fragmentada. As paredes ainda guardavam alguns objetos pessoais de Ana Clara e João. Uma escova de cabelo, um porta-retratos com foto do dia em que trouxeram Maria Luísa da maternidade, um exemplar gasto de Senhora, de José de Alencar, com dedicatória de amor escrita à mão. Ela abriu o livro na página onde sua mãe havia sublinhado uma passagem. O coração que ama de verdade não conhece obstáculos, porque faz do próprio amor a força que os vence. Maria Luísa fechou os olhos, sentindo as lágrimas que vinha segurando há dias finalmente escorrerem. Onde estava a força do amor quando ela mais precisava? Como poderia o amor vencer obstáculos financeiros, prazos bancários, a cruel matemática da dívida? Foi quando o celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Boa noite, Maria Luísa. Espero que não se importe de eu ter conseguido seu número.
Gostaria de conversar com você amanhã. É importante. Bruno. Ela ficou olhando para a tela por vários minutos. Como ele conseguira seu número? E por que queria conversar com ela? Uma parte de sua mente, a parte prática, desesperada, sussurrou possibilidades que ela não queria ouvir. Homens ricos não perseguiam garçonetes por acaso. Não deixavam gorjetas excessivas todos os dias sem motivo. Não conseguiam números pessoais sem intenções específicas. Outra parte, a parte que havia sido criada por um avô íntegro, que estudara literatura e acreditava em amor e dignidade, rejeitou imediatamente os pensamentos sombrios. Mas a terceira parte, a mais assustadora, começou a calcular. 950 mil reais. 23 dias. Ela digitou e apagou várias respostas, antes de finalmente escrever. Posso encontrá-lo amanhã após meu turno no café. 14h30. A resposta veio quase imediatamente. Perfeito. Te espero na Praça do Marco Zero. Obrigado. Maria Luísa colocou o celular de lado e deitou na cama dos pais, olhando para o teto onde uma mancha de umidade formava desenhos que ela costumava imaginar serem dragões quando criança. Agora, pareciam apenas sinais de que a casa estava envelhecendo, precisando de reformas que ela jamais poderia pagar. Que tipo de conversa importante um homem como Bruno Albuquerque queria ter com ela? E por que, apesar do medo, ela sentia uma estranha ansiedade pela resposta? O domingo amanheceu nublado, com aquela umidade pesada típica do litoral pernambucano. Maria Luísa acordou com dor de cabeça, fruto de uma noite mal dormida cheia de sonhos confusos onde perdia a casa. O avô chorava, e um homem de terno oferecia soluções que ela não conseguia entender. No café, ela estava mais distraída que o normal. Derrubou açúcar, trocou pedidos, queimou um pão de açúcar. Seu Antônio a observava com preocupação crescente. Menina, você está bem? Parece que está em outro mundo. Só cansada. Ela limpou o balcão pela terceira vez em 5 minutos. Muita coisa na cabeça. Tem a ver com aquele rapaz? Maria Luísa pausou. Por que pergunta? Porque ele não apareceu hoje. E você olha para a porta a cada 5 minutos. Ela não havia percebido que estava fazendo isso, mas seu Antônio tinha razão. Bruno não aparecera, e por algum motivo, isso a deixava mais ansiosa do que deveria. Às 2h30, ela se despediu e caminhou até a Praça do Marco Zero. O local estava movimentado com turistas e famílias, aproveitando o domingo, mas ela o avistou imediatamente, sentado num banco próximo ao monumento. Mesmo de longe, Bruno se destacava, não apenas pela postura confiante, mas por algo indefinível que fazia as pessoas olharem 2 vezes. Maria Luísa? Ele se levantou quando ela se aproximou, e ela notou que usava roupas mais casuais, calça jeans escura e camisa de linho branca que realçava o tom moreno da pele. Obrigado por vir. Disse que era importante. Ela permaneceu de pé, mantendo distância segura. Do que se trata? Bruno indicou o banco. Podemos sentar? Ela hesitou, mas assentiu. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento da praça. Uma família tirava fotos próximo ao monumento. 2 crianças corriam atrás de pombos, vendedores ambulantes ofereciam água de coco e tapioca. Você é linda quando está nervosa, Bruno disse suavemente. Maria Luísa se virou para ele, surpresa pela franqueza. Desculpe, não era para ser invasivo. Ele sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. É que tenho pensado muito em você esta semana. Nem me conhece. Sei mais do que você imagina. Bruno se virou no banco para ficar de frente para ela. Sei que estuda literatura na UFPE, que trabalha no café de manhã e dá aulas à tarde. Sei que mora com seu avô numa casa do século XIX no Recife Antigo. Sei que seus pais morreram quando você era criança. Maria Luísa sentiu um arrepio gelado. Como você sabe dessas coisas? Porque quando algo me interessa, eu pesquiso. Ele não pareceu constrangido pela admissão. E você me interessa muito, Maria Luísa. Isso é...
Ela se levantou, o coração batendo acelerado. Isso é perturbador. Você me investigou? Bruno também se levantou, mas manteve distância respeitosa. Sei como soa, mas precisa entender. Eu não sou um homem que se interessa facilmente por alguém. Quando acontece, preciso saber com quem estou lidando. E com quem você acha que está lidando? Com uma mulher inteligente, trabalhadora, leal à família. Ele fez uma pausa. E que está desesperada por dinheiro. As palavras atingiram Maria Luísa como um soco no estômago. Eu não sei do que você está falando. Sei sobre a hipoteca da casa. Sei sobre o golpe que seu avô sofreu. Sei que vocês têm menos de um mês para encontrar quase R$1 milhão. O mundo ao redor de Maria Luísa pareceu parar. As vozes da praça se tornaram distantes. Os sons do trânsito desapareceram. Apenas a voz de Bruno ecoava em seus ouvidos, pronunciando verdades que ela não sabia como ele havia descoberto. Como... Sua voz saiu como um sussurro. Como você sabe disso? Bruno alcançou o bolso interno do paletó e retirou um cartão de visita. Não era como os cartões comuns. Era feito de um papel especial, quase texturizado, com letras gravadas em relevo dourado. Bruno Albuquerque. Albuquerque Holdings. Maria Luísa olhou para o cartão sem entender. E isso significa que tenho condições de resolver seu problema. Ele virou o cartão. No verso escrito à mão em tinta preta estava uma única linha. Mil Harris. Uma noite. O cartão tremeu nas mãos de Maria Luísa. Ela leu e releu as palavras, tentando processar o que estava vendo. R$1 milhão. Suficiente para salvar a casa, pagar todas as dívidas, recomeçar, por uma noite. Você está... Ela levantou os olhos para ele, buscando sinais de que era uma piada cruel. Você está oferecendo R$1 milhão para passar uma noite comigo. Bruno completou, sua voz calma e direta. Uma noite, Maria Luísa. Depois disso, você nunca mais precisa me ver se não quiser. Isso é... Ela tentou encontrar palavras, mas elas se embaralhavam em sua mente. Isso é prostituição. É um acordo entre dois adultos. Ele não pareceu ofendido pela acusação. Você precisa de dinheiro urgentemente. Eu tenho dinheiro e quero você. A matemática é simples. Maria Luísa sentiu náusea subir pela garganta. Você acha que sou uma prostituta? Acho que você é uma mulher inteligente em uma situação desesperadora. Bruno deu um passo mais próximo. E acho que você já calculou quantas vezes teria que trabalhar no café para ganhar essa quantia. Ela havia calculado. Deus a perdoasse, mas havia calculado várias vezes nos últimos dias. 357 anos. Trabalhando todos os dias, sem folga, sem doença, ganhando o que ganhava atualmente, levaria 357 anos para juntar R$1 milhão. Eu não posso... Ela balançou a cabeça, devolvendo o cartão. Não posso fazer isso. Bruno não pegou o cartão. Pense no seu avô. Pense em como ele se sente sabendo que pode perder a casa onde seus pais cresceram. Pense no que essa casa representa para você. Pare. Lágrimas começaram a queimar seus olhos. Você não entende. Não é apenas sobre dinheiro. Entendo mais do que você imagina. A voz dele ficou mais suave. Sei o que é ter algo que vale mais que dinheiro. Sei o que é estar disposto a fazer qualquer coisa para proteger o que ama. Maria Luísa olhou para o cartão em suas mãos. As letras douradas brilhavam sob a luz nublada da tarde. R$1 milhão. A salvação da casa. A paz do avô. O futuro que ela poderia ter. Por uma noite. Você parece uma pessoa decente, Maria Luísa. Pode até ser virgem, não é? Bruno observou o rubor que subiu pelo rosto dela. Pensei que sim. Isso torna tudo mais... especial. Especial? Ela quase riu da ironia. Você acha especial comprar a virgindade de alguém? Acho especial ser escolhido para algo tão importante. Ele se aproximou mais um passo. Uma noite, Maria Luísa. Algumas horas da sua vida em troca de um futuro seguro para você e seu avô.
Ela ficou olhando para ele, tentando entender que tipo de homem fazia uma proposta dessas com tanta naturalidade. Bruno não parecia um monstro. Não parecia cruel ou sádico. Parecia apenas acostumado a conseguir o que queria através do dinheiro. Preciso pensar. Claro. Ele sorriu e, pela primeira vez desde que a conversa começara, pareceu genuinamente gentil. Mas não demore muito. Pelo que sei, vocês têm 22 dias. Maria Luísa guardou o cartão na bolsa com mãos trêmulas. Se eu aceitar, como sei que você vai cumprir a palavra? Porque um homem na minha posição não pode se dar ao luxo de quebrar acordos. Mas se quiser garantias, posso transferir o dinheiro antes, como demonstração de boa fé. Ela assentiu sem realmente processar o que ele estava dizendo. Sua mente estava em algum lugar distante, tentando imaginar como seria cruzar aquela linha, como seria se tornar o tipo de mulher que fazia acordos como aquele. Meu número você já tem. Bruno recuou alguns passos. Liga quando decidir. Ou aparece no café. Estarei esperando. Ele se afastou, deixando Maria Luísa sozinha na praça com o cartão queimando em sua bolsa e uma decisão impossível pesando em seus ombros. O caminho de volta para casa passou como um borrão. Maria Luísa andou pelas ruas familiares do Recife antigo sem realmente vê-las, sua mente presa em loop nas palavras de Bruno. R$1 milhão. Uma noite. Salvação da casa. Futuro seguro. Por uma noite. Quando chegou em casa, encontrou José na sala, mais uma vez cercado de papéis e calculadora. Ele levantou os olhos quando ela entrou e o sorriso forçado que tentou esboçar partiu o coração dela. Como foi o passeio, minha filha? Bem, a mentira saiu automaticamente. O que está fazendo? Tentando ver se posso vender algo mais. Talvez algumas joias da sua avó. Ele indicou uma pequena caixa sobre a mesa. Não são peças valiosas, mas talvez juntem alguns milhares. Maria Luísa se sentou ao lado dele e abriu a caixa. Ali estavam as poucas joias que pertenceram à avó que ela mal conhecera. Um anel de formatura, uns brincos de pérola pequenos, uma corrente de ouro simples. Peças com valor sentimental imenso, mas que no mercado não valeriam mais que R$5 mil. Vô, não precisa vender as joias da vovó. Preciso tentar tudo, Malu. Ele segurou a mão dela. Não posso desistir da nossa casa sem lutar até o fim. Nossa casa. As palavras ecoaram na mente de Maria Luísa. Era isso que estava em jogo. Não apenas um imóvel, mas o lar de 4 gerações, o último elo com os pais que ela mal lembrava. O lugar onde construíra todas as suas memórias de infância e adolescência. Vô, ela hesitou, as palavras de Bruno ecoando em sua mente. Se aparecesse uma oportunidade de conseguir o dinheiro, qualquer tipo de oportunidade, você ficaria decepcionado comigo? José franziu a testa. Que tipo de oportunidade? Hipotética. Ela não conseguiu olhar nos olhos dele. Se eu fizesse algo que normalmente não faria, algo contra meus princípios, mas que salvasse nossa casa, você conseguiria me perdoar? Malu. Ele virou o corpo para ficar de frente para ela. Você está pensando em fazer alguma coisa perigosa? Não perigosa, apenas... Ela procurou palavras que não existiam. Algo que mudaria quem eu sou. José segurou o rosto dela entre as mãos calejadas. Escuta bem o que vou te dizer, minha filha. Esta casa é importante, sim. É nossa história, nossa família. Mas você é mais importante que qualquer parede, qualquer tijolo, qualquer memória. Se salvar esta casa significar perder você, perder quem você é, seus valores, sua alma, então prefiro morar debaixo da ponte. Lágrimas rolaram pelo rosto de Maria Luísa. Mas vô, você vendeu tudo pelos seus pais, sacrificou tanto. Sacrifiquei coisas, Malu. Nunca sacrifiquei minha dignidade ou meus princípios. E nunca permitiria que você sacrificasse os seus. Ele a beijou na testa. Prometemos aos seus pais que cuidaríamos uma da outra. Isso inclui proteger não apenas sua vida,
mas sua alma. Maria Luísa assentiu, mas quando subiu para o quarto naquela noite, o cartão de Bruno ainda queimava em sua bolsa. Ela o tirou e ficou olhando para as palavras escritas à mão. 1 milhão, uma noite. Deitada na cama dos pais, rodeada pelas memórias da família que amava mais que a própria vida, Maria Luísa tentou imaginar como seria contar para o avô que haviam perdido tudo. Como seria vê-lo chorar de vergonha e culpa. Como seria sair daquela casa pela última vez, sabendo que nunca mais poderia voltar. E tentou imaginar como seria entrar num hotel caro com um homem que mal conhecia, por dinheiro. Ambas as imagens eram insuportáveis. Mas enquanto uma era certeza em 22 dias, a outra era uma escolha que ela ainda podia fazer. Maria Luísa guardou o cartão na gaveta da mesa de cabeceira e fechou os olhos, sabendo que mais uma noite de sono havia se tornado impossível. 22 dias. O relógio na parede continuou seu tic-tac implacável, contando os segundos que a separavam de uma decisão que mudaria sua vida para sempre, de uma forma ou de outra. Maria Luísa passou 3 dias evitando o cartão na gaveta, como se ignorá-lo pudesse fazer com que a proposta de Bruno desaparecesse. Mas a cada manhã que acordava, a cada conta que chegava, a cada olhar culpado do avô José, a realidade se tornava mais sufocante. 19 dias restando. Na quarta-feira, ela quebrou. Não houve um momento específico, uma epifania dramática. Foi simplesmente o acúmulo de pequenos desesperos. O avô chorando silenciosamente enquanto preparava o café. Uma nova carta do banco lembrando do prazo, a conta de luz que ela não sabia como pagaria. Às 2 da tarde, quando saiu do café, Maria Luísa não foi para a UFPE como de costume. Em vez disso, caminhou pelas ruas do Recife antigo, passando pela casa onde crescera, observando cada detalhe como se fosse a última vez. As janelas de madeira pintadas de azul, a porta de ferro trabalhado, a pequena sacada onde sua mãe regava plantas que ela ainda mantinha vivas. Foi então que pegou o celular e digitou uma única palavra. Sim. A resposta de Bruno veio em 5 minutos. Hotel Atlante Plaza, suíte presidencial. Amanhã 20 horas. O dinheiro será transferido antes. Maria Luísa olhou para a mensagem até as letras se embaralharem. Não havia volta agora. Em 24 horas, ela seria uma pessoa completamente diferente. Na manhã seguinte, Bruno não apareceu no café. Maria Luísa não sabia se sentia alívio ou decepção por não ter que enfrentar aqueles olhos escuros, sabendo o que aconteceria naquela noite. Às 3 da tarde, seu celular vibrou com uma notificação bancária. Transferência recebida, R$1.000. Ela ficou olhando para os números na tela, tentando assimilar que aquela quantia impossível estava realmente em sua conta. R$1 milhão. Suficiente para pagar a hipoteca, quitar todas as dívidas, garantir que o avô vivesse o resto da vida em paz. Malu, você está bem? Seu Antônio a observava com preocupação. Está pálida. Estou bem, só. Recebi uma boa notícia. Ela mentiu para seu Antônio. Mentiu para os alunos das aulas particulares que deu à tarde. Mentiu para o avô quando chegou em casa. Disse que havia conseguido uma extensão do prazo, que estava negociando com o banco, que tudo ficaria bem. As mentiras saíam fáceis demais. Talvez fosse um sinal de que ela já estava mudando, se tornando alguém capaz de enganar as pessoas que amava. Às 7 da noite, Maria Luísa estava diante do espelho do banheiro, olhando para si mesma e tentando reconhecer a pessoa que via. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante. O único que possuía, que poderia ser considerado adequado para um hotel 5 estrelas. Passou uma maquiagem leve, prendeu os cabelos num coque baixo. Parecia apresentável. Parecia uma jovem mulher se arrumando para um encontro romântico. Não parecia uma virgem de 22 anos prestes a se vender por dinheiro. Malu? A voz do avô veio do corredor. Vai sair? Sim, vô. Encontro de estudo na UFPE. Mais uma mentira. Não volte muito tarde, e leva o casaco, pode esfriar. A preocupação genuína na voz dele fez os olhos de Maria Luísa se encherem de lágrimas.
José continuava cuidando dela como sempre fizera, sem saber que em algumas horas ela estaria fazendo algo que destruiria a imagem que ele tinha da neta que criara com tanto amor. O Hotel Atlante Plaza ficava em Boa Viagem, de frente para o mar. Maria Luísa já havia passado por ali milhares de vezes, mas nunca imaginara que um dia entraria por aquelas portas douradas, subiria naqueles elevadores espelhados, caminharia por aqueles corredores luxuosos. Na recepção, bastou dizer o nome da suíte para que um funcionário a acompanhasse até o andar mais alto. O corredor era silencioso, elegante, com carpetes grossos que abafavam o som dos passos. Diante da porta da suíte presidencial, Maria Luísa hesitou. Ainda podia voltar. Ainda podia devolver o dinheiro, encontrar outra solução, preservar sua dignidade. Mas então pensou no avô chorando sobre os papéis do banco, na casa sendo lacrada, em si mesma tentando explicar como havia falhado quando a salvação estava ao alcance de suas mãos. Ela bateu na porta. Bruno atendeu em segundos, como se estivesse esperando do outro lado. Usava uma camisa social branca, aberta no colarinho, calças escuras. Estava descalço, os cabelos ligeiramente desarrumados. Parecia menos formal que o costume, mas humano. Maria Luísa. Ele sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma suavidade que ela não esperava. Entre. A suíte era mais luxuosa que qualquer lugar onde ela já havia estado. Janelas do chão ao teto ofereciam vista panorâmica de Boa Viagem, o mar se estendendo até o horizonte. Móveis elegantes, obras de arte nas paredes, uma garrafa de champanhe resfriando numa mesa lateral. Quer beber alguma coisa? Bruno fechou a porta suavemente. Não, obrigada. A voz dela saiu mais firme que esperava. Eles ficaram em silêncio por um momento, a tensão palpável entre eles. Maria Luísa tentou não pensar no que viria a seguir, concentrando-se na vista da janela, nas luzes da cidade começando a se acender. Você está nervosa? Não era uma pergunta. É minha primeira vez fazendo isso. Ela não conseguiu olhar para ele. Sua primeira vez? Fazendo o quê, especificamente? Maria Luísa se virou, confusa pela pergunta. Você sabe o quê? Bruno se aproximou devagar, parando a uma distância respeitosa. Quero ouvir você dizer. Vendendo meu corpo. As palavras saíram como vidro moído. É isso que você quer ouvir? Não é o que está acontecendo aqui. Não? Ela riu, um som amargo. Então me explique, porque de onde estou parece exatamente isso. Bruno estendeu a mão, e quando ela não se afastou, tocou seu rosto gentilmente. Você não está vendendo nada, Maria Luísa. Você está salvando sua família. A diferença. Diferença semântica. O resultado é o mesmo. O resultado é que amanhã você acordará sabendo que protegeu as pessoas que ama, que garantiu o futuro do seu avô, que salvou 4 gerações de história familiar. Ele acariciou seu rosto com o polegar. Isso não tem preço. Lágrimas rolaram pelo rosto de Maria Luísa. Por que você está sendo gentil? Seria mais fácil se você fosse cruel. Porque você é especial. Porque merece gentileza. Bruno inclinou a cabeça, seus lábios quase tocando os dela. E porque eu quero que se lembre de mim com carinho, não com horror. Quando ele a beijou, foi suave, quase reverente. Maria Luísa fechou os olhos e tentou se concentrar na sensação. Tentou esquecer as circunstâncias. Tentou fingir que era apenas uma mulher sendo beijada por um homem que desejava. Quase funcionou. 2 horas depois, Maria Luísa estava deitada na cama king size, olhando para o teto da suíte enquanto Bruno dormia ao seu lado. A respiração dele era regular, tranquila, como se não houvesse nada de extraordinário no que havia acontecido. Para ele, talvez não houvesse. Maria Luísa se levantou silenciosamente, recolheu suas roupas espalhadas pelo chão e se vestiu no banheiro. Olhou-se no espelho mais uma vez e viu a mesma pessoa de algumas horas atrás, mas sabia que algo fundamental havia mudado. Havia uma linha que ela cruzara, um limite que ultrapassara, e não havia como voltar. Quando saiu do banheiro, Bruno estava acordado, apoiado nos travesseiros.
Vai embora sem se despedir? Pensei que você preferiria assim. Ele se levantou, vestiu uma roupa e se aproximou. Maria Luísa, sobre esta noite? Foi um acordo comercial. Ela o interrompeu, a voz fria. Você pagou, eu entreguei. Estamos quites. Bruno pareceu querer dizer algo mais, mas apenas assentiu. Se precisar de alguma coisa, não vou precisar. Ela se dirigiu à porta. Obrigada por manter sua palavra. Maria Luísa. Ela parou, mas não se virou. Você é uma mulher extraordinária. Espero que saiba disso. Ela saiu sem responder. Os dias seguintes passaram numa névoa estranha. Maria Luísa quitou a hipoteca da casa, pagou todas as dívidas pendentes, viu o alívio no rosto do avô quando soube que o pesadelo havia acabado. José não perguntou de onde viera o dinheiro. Talvez por medo da resposta, talvez por gratidão demais para questionar o milagre. Bruno não voltou ao café. Não mandou mensagens, não tentou contato. Era como se aquela noite no hotel jamais tivesse acontecido. Maria Luísa tentou voltar à rotina normal, mas descobriu que normal não existia mais. Havia algo quebrado dentro dela, uma inocência perdida que não conseguia recuperar. Sorria para os clientes do café, conversava com o avô, trabalhava no TCC, mas era como assistir outra pessoa vivendo sua vida. Foi numa segunda-feira, exatamente uma semana depois da noite no hotel, que tudo desmoronou de vez. Ela estava limpando as mesas do café quando um homem elegante entrou. Alto, cabelos loiros, sorriso confiante. O tipo de pessoa que claramente frequentava os mesmos círculos que Bruno. Maria Luísa? Ele se aproximou do balcão. Sim? Sou Diego Ferreira, sócio do Bruno. Ele estendeu a mão, que ela apertou automaticamente. Podemos conversar em particular? Não tenho nada para conversar com você. Tenho certeza que vai querer ouvir o que tenho para dizer. Diego sorriu, mas havia algo predatório naquele sorriso. É sobre sua noite especial com meu amigo. O sangue gelou nas veias de Maria Luísa. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Diego puxou o celular e começou a mexer na tela. Bruno e eu somos amigos há muito tempo. Dividimos muitas coisas. Ele virou o celular para ela. Na tela, uma conversa de WhatsApp entre ele e Bruno, datada de 2 semanas atrás. Diego. Aposto que ela não topa nem por 500 mil. Bruno. Você subestima o poder do desespero. Diego. Apostamos então? 1 milhão que ela recusa. Bruno. Aceito. Mas não vai ser só pelo dinheiro. Vou fazer ela querer. Maria Luísa leu e releu as mensagens, cada palavra se cravando em seu peito como punhais. Sentiu suas pernas ficarem fracas, o mundo girando ao redor. Continue lendo. Diego deslizou a tela para baixo. Bruno. Foi mais fácil que imaginei. Virgens são sempre mais sentimentais. Diego. E aí, valeu a pena o investimento? Bruno. Vale qualquer preço ver alguém se humilhar assim. O jeito que ela se convenceu de que estava sendo nobre, hilário. Pare. Maria Luísa empurrou o celular de volta, mas Diego não guardou. Tem mais. Quer ver as fotos que ele tirou do hotel? Ou prefere os áudios onde ele conta os detalhes? Pare! Ela gritou, fazendo os poucos clientes do café olharem em sua direção. Bruno ganhou a aposta, claro, mas dividimos a diversão. Diego se inclinou sobre o balcão. Nunca vimos alguém se vender tão facilmente. E o melhor é que você achou que estava sendo uma heroína. Maria Luísa não conseguia respirar. O café, as pessoas, os sons, tudo se transformou num borrão confuso enquanto a realidade se reorganizava em sua mente. Ela não havia sido uma mulher desesperada fazendo um sacrifício pela família. Havia sido o objeto de uma aposta cruel entre 2 homens ricos entediados. Uma piada. O que foi? Diego riu. Achou que um homem como o Bruno estaria genuinamente interessado em você? Uma garçonete sem dinheiro, sem estudo, sem nada especial? Sem dizer uma palavra, Maria Luísa tirou o avental, pegou a bolsa e saiu do café. Podia ouvir seu Antônio chamando seu nome,
mas não conseguia parar. Precisava sair dali. Precisava processar o que acabara de descobrir. Caminhou sem rumo pelas ruas do Recife antigo, passando pelos mesmos lugares onde crescera, mas tudo parecia diferente agora. Havia uma mancha em sua percepção do mundo, uma sombra que contaminava cada memória, cada sonho, cada esperança. Ela havia se vendido por dinheiro. E pior, havia se vendido por entretenimento. O escritório da Albuquerque Holdings ficava no 30º andar de um prédio espelhado na região central do Recife. Maria Luísa nunca imaginara que pisaria ali, mas a raiva que queimava em seu peito era combustível suficiente para qualquer coisa. Ela passou pela recepção ignorando os protestos da secretária, subiu no elevador com o coração batendo descompassado e irrompeu pela porta de vidro do escritório de Bruno como uma tempestade. Ele estava ao telefone, mas desligou imediatamente quando a viu. Maria Luísa. Você, filho da puta! Ela jogou o celular de Diego sobre a mesa, a conversa ainda aberta na tela. Leia. Em voz alta. Bruno olhou para a tela e sua expressão mudou completamente. O sangue sumiu de seu rosto. Maria Luísa, eu posso explicar. Explicar? Ela riu, um som histérico. Explicar como me transformou numa piada? Como apostou na minha dignidade? Como tirou fotos de mim sem eu saber? Não tirei foto nenhuma. Diego está mentindo sobre isso. Ah, que alívio. Então vocês só apostaram na minha humilhação, não documentaram. Lágrimas de raiva rolavam pelo rosto dela. Que cavalheiros! Bruno se levantou tentando se aproximar, mas ela recuou. Não se atreva a chegar perto de mim. Foi um erro. A aposta foi idiota, mas os sentimentos eram reais. Sentimentos? Maria Luísa riu novamente. Que sentimentos? Diversão? Superioridade? O prazer de ver uma pessoa se humilhar? Não. Maria Luísa, escute. O que aconteceu entre nós foi uma transação comercial. E descobri que foi ainda pior do que imaginava. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Aqui está seu dinheiro. Cada centavo. Bruno olhou para o envelope sem pegá-lo. Como conseguiu reunir tudo tão rápido? Vendi joias, peguei empréstimos, hipotequei a casa de novo. Ela jogou o envelope na mesa. Prefiro perder tudo a dever alguma coisa para você. Maria Luísa, você não entende. A aposta foi só no começo. Depois, quando te conheci melhor... Depois o quê? Se apaixonou pela garçonete ingênua? Que história linda! Ela se dirigiu à porta. Fique com sua pena e com sua culpa. Eu fico com minha dignidade. Espere. Bruno contornou a mesa rapidamente. Você hipotecou a casa de novo? Por quê? O dinheiro era seu por direito? Porque não quero nada que venha de você. Nada que me lembre desta transação. Ela o encarou com toda a força que conseguiu reunir. Quero que você suma da minha vida, completamente, para sempre. E se eu não conseguir? E se não conseguir esquecer você? Maria Luísa parou na porta e se virou uma última vez. Então você vai saber como é viver com algo que dói todos os dias. Vai ser justo. Ela saiu, deixando Bruno sozinho em seu escritório luxuoso, cercado pelo sucesso que construíra, mas pela primeira vez na vida se sentindo completamente vazio. Do lado de fora do prédio, Maria Luísa caminhou pela avenida movimentada, passando por pessoas que viviam suas vidas normais, alheias ao drama que acabara de se desenrolar 30 andares acima. O sol estava forte, típico do Recife, mas ela sentia frio por dentro. Havia recuperado seu dinheiro, havia defendido sua dignidade, havia se libertado de Bruno Albuquerque. Então por que se sentia mais quebrada do que nunca? A resposta veio numa onda de náusea, porque por algumas horas naquela noite no hotel, ela havia acreditado que havia algo real entre eles. Havia se permitido sentir desejada, especial, até mesmo amada, e descobrir que tudo havia sido apenas entretenimento doía mais que qualquer humilhação financeira. Maria Luísa parou num ponto de ônibus e chorou, pelas ilusões perdidas, pela inocência destruída, pela constatação de que o mundo era muito mais cruel do que ela imaginara.
mas também chorou de alívio. Porque agora, finalmente, sabia exatamente quem Bruno Albuquerque era, e nunca mais seria enganada novamente. Bruno Albuquerque ficou sozinho em seu escritório por mais de 2 horas depois que Maria Luísa saiu. O envelope com o dinheiro continuava sobre a mesa. R$1 milhão que de repente parecia insignificante comparado ao que ele havia perdido. Pela primeira vez em sua vida adulta, Bruno não sabia o que fazer. Ele havia construído um império baseado na capacidade de calcular riscos, prever reações, manipular situações a seu favor. Aos 32 anos, comandava uma das maiores construtoras do Nordeste. Tinha contatos políticos influentes, era respeitado e temido no meio empresarial. Conseguia qualquer coisa que quisesse: carros, casas, mulheres, poder. Exceto o perdão de uma garçonete de 22 anos que acabara de destruir sua visão de si mesmo. O telefone tocou. Diego. E aí, parceiro? Como foi o encontro com sua virgenzinha? A voz chegava carregada de malícia. Ela ficou brava quando soube da aposta? Bruno desligou sem responder e bloqueou o número. Pela primeira vez, olhou realmente para o que havia feito. Não apenas a aposta. Isso era só o sintoma de algo muito pior. Ele havia identificado uma mulher vulnerável, investigado suas fraquezas, usado seu desespero contra ela. Havia transformado a necessidade de Maria Luísa em entretenimento pessoal. E pior, havia gostado do poder que isso lhe dera. Bruno abriu o notebook e começou a digitar um e-mail para seus advogados, cancelando todos os negócios que tinha com Diego Ferreira. Perderia milhões cortando as parcerias imediatamente, mas não conseguia mais tolerar estar associado àquele homem, ou a versão de si mesmo que fazia negócios com homens como Diego. Nos dias seguintes, Bruno se tornou uma pessoa diferente da noite para o dia. Cancelou reuniões, adiou projetos, ignorou telefonemas. Passava horas olhando pela janela do escritório, tentando entender como havia se tornado alguém capaz de causar aquela dor em Maria Luísa. A resposta não era confortável. Havia crescido rico, filho único de pais que confundiam amor com dinheiro. Na escola particular, no clube exclusivo, na universidade cara no exterior, havia aprendido que tudo tinha preço, que todas as pessoas tinham motivações que podiam ser exploradas. O dinheiro não era apenas uma ferramenta. Era uma forma de medir o valor das coisas e das pessoas. Até Maria Luísa. A primeira vez que a viu no café, algo havia chamado sua atenção. Não era apenas a beleza, embora ela fosse lindíssima. Era a forma como trabalhava, concentrada, dedicada, tratando cada cliente com gentileza genuína mesmo quando claramente estava exausta. Havia uma dignidade ali que ele não reconhecia no seu mundo de pessoas que faziam qualquer coisa por dinheiro. E em vez de admirar essa dignidade, ele havia decidido comprá-la. Uma semana depois de perder Maria Luísa, Bruno fez algo que nenhum de seus funcionários conseguia entender. Saiu do escritório às 14h e foi caminhar pelo Recife antigo. Não tinha destino específico, apenas precisava estar nos lugares onde ela havia crescido, tentando entender quem era a mulher que conseguira fazer seu mundo desmoronar com uma única frase. Passou em frente ao café Poesia em Grãos, mas não entrou. Através da janela, viu que Maria Luísa não estava lá. Um homem mais velho, provavelmente o dono, atendia os clientes com eficiência, mas faltava algo no ambiente. A leveza que ela trazia estava ausente. Bruno continuou caminhando e se perdeu nas ruas de paralelepípedo. O Recife antigo era uma parte da cidade que ele raramente visitava, preferindo os bairros novos e planejados onde ficavam seus empreendimentos. Mas havia uma autenticidade ali que o dinheiro não conseguia comprar. História real, pessoas reais, vidas reais sendo vividas sem pretensão. Foi quando viu a casa. Rua da Moeda, número 347. 3 andares, sacadas de ferro trabalhado, azulejos portugueses. Mesmo sem placa ou endereço visível, Bruno soube imediatamente que era a casa de Maria Luísa. Havia algo na arquitetura, na forma como a casa se integrava à rua, que falava de gerações de cuidado e amor. Ele ficou do outro lado da rua por quase 1 hora,
observando. Viu um senhor de cabelos grisalhos regando plantas na sacada do segundo andar. Devia ser o avô José. Viu a porta da frente se abrir e Maria Luísa aparecer, carregando livros. Mesmo de longe, pôde notar que ela estava mais magra, pálida, com uma tristeza nos ombros que não estava lá antes. Tristeza que ele havia colocado ali. Quando ela se afastou pela rua, Bruno continuou observando a casa. Tentou imaginar Maria Luísa criança correndo por aqueles cômodos, adolescente estudando na mesa da cozinha, jovem adulta trabalhando incansavelmente para manter aquele patrimônio familiar seguro. E tentou imaginar como seria ter algo na vida que valesse tanto a pena assim. Bruno nunca havia lutado por nada. Nunca havia sacrificado pelo bem de outra pessoa. Nunca havia conhecido o tipo de amor que Maria Luísa sentia por aquela casa e por seu avô. Naquele momento, de pé numa rua de paralelepípedo no coração histórico do Recife, cercado pela história e pela autenticidade que nunca havia valorizado, Bruno Albuquerque decidiu que queria ser um homem diferente. Não para reconquistar Maria Luísa. Ele havia perdido esse direito para sempre. Mas para se tornar alguém que ela poderia ter respeitado, se as circunstâncias fossem outras. A transformação começou no dia seguinte. Bruno chegou ao escritório antes do sol nascer e convocou uma reunião de emergência com toda a diretoria da Albuquerque Holdings. Estamos mudando de direção. Ele anunciou sem preâmbulos. A partir de agora, todos os projetos imobiliários serão sustentáveis e acessíveis. Vamos parar de construir prédios de luxo e focar em habitação popular de qualidade. Bruno, isso não faz sentido financeiro. O diretor financeiro folheou os papéis nervosamente. Nossa margem de lucro vai cair drasticamente. Então vamos aprender a viver com menos lucro. Bruno se levantou. Quero projetos que melhorem a vida das pessoas, não que aumentem nosso patrimônio. Desde quando você se importa com assistência social? A pergunta veio do diretor de projetos. Desde hoje. Os executivos se olharam confusos, mas Bruno não se importou. Havia tomado uma decisão e a seguiria até o fim, independente do que outros pensassem. Nas semanas seguintes, Bruno se jogou no trabalho de uma forma completamente nova. Em vez de buscar os terrenos mais caros e valorizados, passou a procurar áreas que precisavam de revitalização. Em vez de luxo e exclusividade, focou em funcionalidade e acessibilidade. O primeiro projeto foi uma surpresa até para ele, um conjunto habitacional no bairro de Água Fria, zona norte do Recife. Apartamentos pequenos, mas bem projetados, com energia solar, coleta seletiva, área de lazer comunitária, preços que uma família de classe média baixa conseguiria pagar. Vai dar prejuízo nos primeiros 2 anos, o contador alertou. Então vamos trabalhar 2 anos no prejuízo. Bruno assinou o contrato mesmo assim, mas a mudança mais significativa aconteceu quando ele descobriu sobre a clínica de fisioterapia. Bruno havia contratado um investigador particular, não para perseguir Maria Luísa, mas para entender melhor a situação que ela enfrentara. O relatório revelou detalhes que o deixaram ainda mais envergonhado de si mesmo. O avô de Maria Luísa realmente havia sido vítima de um golpe, perdendo as economias de uma vida inteira numa pirâmide financeira. Mas havia mais. José Santos havia desenvolvido artrite severa depois do estresse da situação financeira e precisava de fisioterapia que não conseguia pagar. Maria Luísa estava trabalhando 4 empregos para tentar custear o tratamento do avô, além de pagar a nova hipoteca que havia feito para devolver o dinheiro de Bruno. Ela estava se matando de trabalhar por causa dele. Na quinta-feira seguinte, Bruno fez algo que nunca havia feito. Foi pessoalmente a uma clínica de fisioterapia na Zona Sul, não como paciente, mas como benfeitor anônimo. Quero custear o tratamento de um paciente, ele disse à recepcionista. José Santos, 72 anos, pelo tempo que for necessário. O senhor é parente? Não, é uma dívida pessoal. A recepcionista o olhou estranhamente, mas não questionou. Dinheiro falava mais alto que curiosidade. O pagamento pode ser feito de forma que o paciente não saiba quem está custeando? Claro, vamos dizer que foi uma bolsa social da clínica. Bruno pagou 6 meses de tratamento à vista
e saiu sem deixar identificação. Foi o primeiro gesto genuinamente altruísta de sua vida adulta. E descobriu que a sensação era completamente diferente de comprar alguma coisa para si mesmo. 2 semanas depois, Bruno estava em mais uma clínica, desta vez veterinária. Havia descoberto que Maria Luísa alimentava gatos de rua no Recife Antigo, gastando parte do pouco dinheiro que tinha em ração e cuidados médicos para animais abandonados. Quero criar um fundo para castração e cuidados de animais de rua. Ele disse ao veterinário. Algo permanente, que não dependa de doações eventuais. Isso é maravilhoso. Qual seria o valor mensal? Quanto vocês precisam para atender todos os casos que chegam aqui? O veterinário fez alguns cálculos. Uns 15 mil por mês cobririam praticamente tudo. Então serão 20 mil. Todo mês pelos próximos 5 anos. Bruno assinou o contrato e mais uma vez pediu anonimato total. Não queria crédito pelos gestos. Queria apenas minimizar de alguma forma o sofrimento que havia causado. 1 mês depois de perder Maria Luísa, Bruno fez a mudança mais radical de todas. Demitiu Diego Ferreira de todos os cargos e projetos da empresa. Você enlouqueceu? Diego irrompeu no escritório de Bruno furioso. Temos contratos de 50 milhões em andamento. Tínhamos. Agora você não faz mais parte da Albuquerque Holdings. Por causa daquela garçonete? Bruno, cara, você perdeu o juízo? A menção a Maria Luísa despertou uma raiva que Bruno não sabia que possuía. Ele se levantou devagar, usando toda sua altura e presença para intimidar o ex-sócio. Saia do meu escritório, agora. Você vai se arrepender disso. Vou abrir minha própria empresa e... faça o que quiser. Só não faça na minha presença. Diego saiu bufando ameaças, mas Bruno não se importou. Cortar a parceria custaria milhões, prejudicaria projetos em andamento, criaria problemas legais complexos. E ele não ligava para nada disso. Naquela noite, sozinho em seu apartamento de cobertura com vista para o mar, Bruno se serviu um uísque e tentou entender o que havia acontecido com sua vida nas últimas semanas. Havia perdido milhões em negócios cancelados. Havia feito inimigos no mercado imobiliário. Havia confundido funcionários e investidores com mudanças de direção repentinas. E pela primeira vez em anos, sentia-se em paz consigo mesmo. O apartamento estava silencioso, luxuoso, vazio. Bruno olhou ao redor e percebeu que não havia nada ali que realmente importasse para ele. Móveis caros, obras de arte valiosas, tecnologia de ponta, tudo escolhido por decoradores e assistentes, nada com significado pessoal. Pensou na casa de Maria Luísa, cada objeto carregado de história e amor. Pensou no avô José regando plantas na sacada, no cuidado que ela tinha com gatos de rua, na forma como tratava clientes desconhecidos com gentileza genuína. Pensou em como havia sido estúpido ao achar que poderia comprar alguém assim. Bruno terminou o uísque e tomou uma decisão. Ia continuar mudando. Não porque achava que Maria Luísa o perdoaria, esse direito ele havia perdido para sempre, mas porque havia descoberto que existia uma versão melhor de si mesmo. Uma versão que ela poderia ter respeitado se ele tivesse sido inteligente o suficiente para encontrá-la antes. Na sexta-feira seguinte, Bruno fez algo que nunca havia feito. Foi ao Café Poesia em Grãos como cliente comum. Maria Luísa estava lá, mais magra que da última vez, mas ainda bela de uma forma que fazia seu peito apertar. Ela o viu entrar e ficou rígida, mas não saiu correndo. Apenas continuou limpando o balcão, ignorando sua presença. Bruno se aproximou devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Maria Luísa. Ela não levantou os olhos. O que você quer? Pedir desculpas. Já pediu, várias vezes. Não do jeito certo. Bruno colocou as mãos no balcão, mantendo distância respeitosa. Quero que saiba que demiti Diego. Cortei todos os negócios com ele. Isso fez ela olhar para cima. Por quê? Porque não quero mais ser o tipo de pessoa que faz negócios com homens como ele. Maria Luísa o estudou por um momento procurando sinais de manipulação.
E que tipo de pessoa você quer ser? Alguém que você poderia respeitar. Ela riu, mas sem humor. Isso não é possível, Bruno. Eu sei, ele assentiu. Não estou pedindo perdão. Não estou tentando te reconquistar. Só quero que saiba que você mudou alguma coisa em mim. Para melhor. Maria Luísa voltou a limpar o balcão, mas Bruno pôde ver que ela estava pensando. O dinheiro continua na sua conta. Ela disse finalmente. Eu sei. Não vou mexer nele. Então para que serve? Bruno hesitou. Havia pensado muito nessa pergunta. Para quando você quiser fazer algo bom com ele, algum projeto que melhore a vida de outras pessoas. Quando esse dia chegar, use como quiser. Ela parou de limpar. Você acha que pode comprar sua redenção? Não. Acho que dinheiro usado de forma correta pode diminuir o sofrimento no mundo. E eu causei sofrimento suficiente. Maria Luísa o olhou por um longo momento. Havia algo diferente em seus olhos, não perdão, mas talvez o início de uma compreensão de que ele realmente havia mudado. Não quero te ver aqui todos os dias, ela disse finalmente. Não vou voltar. Bruno recuou em direção à porta. Mas se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Ele saiu do café sem olhar para trás, deixando Maria Luísa confusa e pela primeira vez desde a descoberta da aposta, ligeiramente esperançosa de que talvez nem todas as pessoas fossem tão cruéis quanto ela havia aprendido a acreditar. Do lado de fora, Bruno caminhou pelas ruas do Recife antigo sem pressa, observando os detalhes que nunca havia notado antes. Vendedores ambulantes trabalhando honestamente, famílias passeando juntas, artistas de rua criando beleza a partir do nada. Havia um mundo inteiro acontecendo além da bolha de privilégio onde ele sempre vivera. E pela primeira vez, Bruno queria fazer parte desse mundo real, mesmo que isso significasse deixar para trás tudo o que sempre acreditara ser importante. A transformação estava apenas começando. 3 meses se passaram desde que Bruno havia saído do café prometendo não voltar. E ele manteve a palavra, pelo menos fisicamente. Mas sua presença se fazia sentir de formas sutis que Maria Luísa demorou a perceber. Primeiro, foi o tratamento do avô José. A clínica de fisioterapia havia informado que ele fora contemplado com uma bolsa social, que cobriria todo o tratamento necessário. José ficou radiante, mas Maria Luísa desconfiou imediatamente. Bolsas sociais não surgiam do nada, especialmente para casos tão específicos. Depois, foi a situação dos gatos de rua. O veterinário do bairro a procurou para dizer que havia recebido uma doação anônima para castração e cuidados de animais abandonados. Você não precisa mais pagar do próprio bolso, ele disse, sem saber que aquelas palavras fariam o coração dela acelerar de forma confusa. Por último, foi o livro. Maria Luísa estava na biblioteca da UFPE trabalhando no TCC quando encontrou, entre seus papéis, um exemplar raro de O Cortiço, de Aloísio Azevedo, exatamente a edição de 1890 que ela mencionara numa aula como sendo impossível de encontrar. Dentro da capa, uma nota discreta. Para alguém que entende o verdadeiro valor das palavras. Não havia assinatura, mas ela sabia. Ele está tentando comprar seu perdão? Perguntou Camila, sua melhor amiga desde a infância, enquanto tomavam café na varanda da casa de Maria Luísa numa tarde de sábado. Não sei. Maria Luísa mexia distraidamente no açúcar. É diferente desta vez. Não é invasivo. É como se ele estivesse cuidando de coisas que importam para mim, mas sem esperar crédito. Homens ricos são especialistas em manipulação sutil. Eu sei. Acredite. Eu sei. Maria Luísa suspirou. Mas tem algo diferente. O veterinário disse que a doação foi feita para 5 anos. 5 anos, Camila. Se fosse só para me impressionar, seria algo mais imediato. Camila a estudou com cuidado. Você ainda pensa nele. Não era uma pergunta, e Maria Luísa não tentou negar. Odeio o que penso. Odeio que aquela noite significou alguma coisa para mim, mesmo sabendo que para ele foi só uma aposta. E se não foi? Como assim? E se a aposta foi real,
Mas os sentimentos também foram. E se ele realmente mudou? Camila se inclinou para a frente. Malu, você está há 3 meses punindo a si mesma por algo que talvez tenha sido mais complexo do que parecia. Maria Luísa balançou a cabeça. Você não viu aquelas mensagens? O que ele disse sobre mim? Eu sei. Foram cruéis. Mas pessoas fazem coisas cruéis quando estão tentando esconder vulnerabilidades. Especialmente homens ricos, acostumados a controlar tudo. Na segunda-feira seguinte, Maria Luísa estava trabalhando no café quando seu Antônio se aproximou com uma expressão estranha. Malu, tem um homem aí fora que quer falar com você. Disse que não vai entrar porque prometeu não incomodar você no trabalho. Ela olhou pela janela e viu Bruno parado do outro lado da rua, vestindo jeans e uma camisa simples, muito diferente dos ternos que costumava usar. Ele segurava um envelope e parecia nervoso. Disse que é urgente. Seu Antônio acrescentou. Mas que se você não quiser falar com ele, vai deixar o que tem que entregar e ir embora. Maria Luísa hesitou. 3 meses de silêncio. 3 meses tentando esquecer. 3 meses se perguntando se havia julgado mal a situação. Vou falar com ele. Ela atravessou a rua com o coração batendo acelerado. Bruno a viu se aproximar e sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, completamente diferente da confiança arrogante que ela lembrava. Obrigado por vir, ele disse. Sei que não tenho direito de pedir nada. O que é tão urgente? Bruno estendeu o envelope. Precisa ler isso. É sobre Diego. Maria Luísa abriu o envelope e encontrou páginas impressas. Prints de conversas, documentos legais, registros bancários. Começou a ler e sentiu o sangue gelar. Ele fez isso com outras mulheres. Bruno disse enquanto ela lia. A aposta comigo não foi a primeira. Há pelo menos 5 casos nos últimos 2 anos. As páginas revelavam um padrão perturbador. Diego identificava mulheres em situações vulneráveis, apostava com amigos sobre conseguir levá-las para a cama e depois documentava tudo para humilhá-las posteriormente. Algumas eram estudantes endividadas, outras trabalhadoras com famílias doentes, todas desesperadas o suficiente para aceitar propostas que jamais considerariam em circunstâncias normais. Por que você está me mostrando isso? Maria Luísa perguntou, embora sua voz estivesse tremendo. Porque você merece saber que não foi a única. E porque... Bruno hesitou. Porque quero que processe ele. Ele e todos os outros envolvidos nessas apostas. Ah, processar? Tenho advogados dispostos a trabalhar pro Bono. Tenho evidências suficientes para destruir a reputação dele e garantir que ele pague por tudo que fez. Bruno deu um passo mais próximo. Você e as outras mulheres merecem justiça. Maria Luísa continuou lendo, cada página revelando mais detalhes sórdidos das apostas de Diego. Havia fotos tiradas sem consentimento, áudios gravados secretamente, conversas onde ele e outros homens tratavam suas vítimas como troféus. Onde você conseguiu isso? Contratei investigadores depois que descobri sobre as outras mulheres. Levou meses para reunir tudo. Bruno apontou para uma das páginas. Essa mulher aqui, Carla, foi abordada há 6 meses. Ele apostou que conseguiria fazer ela aceitar R$50.000. Ela estava tentando pagar a cirurgia do filho. E aceitou. Aceitou. E ele gravou tudo, compartilhou com os amigos, transformou o desespero dela em entretenimento. A voz de Bruno estava carregada de raiva. Igual fez comigo. Maria Luísa olhou para ele surpresa pela admissão. Como assim? Eu também fui vítima dele, Maria Luísa. De forma diferente, mas fui. Bruno passou a mão pelos cabelos. Diego me manipulou para fazer aquela aposta. Ele sabia que eu estava interessado em você. Sabia que eu nunca havia sentido nada real por alguém. E usou isso para me transformar no tipo de pessoa que eu nunca imaginei que poderia ser. Isso não justifica o que você fez. Não justifica. Nada justifica. Bruno assentiu. Mas explica por que fui estúpido o suficiente para participar daquela situação.
Maria Luísa fechou o envelope tentando processar tudo o que havia lido. O que você quer de mim? Quero que processe ele. Quero que todas vocês processem. E quero ajudar de qualquer forma possível. Bruno respirou fundo. Não é sobre mim, Maria Luísa. É sobre garantir que ele não faça isso com mais ninguém. 2 semanas depois, Maria Luísa estava no escritório do advogado que Bruno havia recomendado, junto com outras 3 mulheres que haviam sido vítimas de Diego. A atmosfera era tensa, mas havia uma solidariedade estranha entre elas. Todas haviam passado pela mesma humilhação. Todas haviam sido reduzidas a apostas entre homens ricos. Temos evidências suficientes para uma ação civil robusta, o advogado explicou. Danos morais, violação de privacidade, constrangimento. Diego Ferreira vai pagar muito caro por esses crimes. E Bruno? Maria Luísa perguntou. Ele também estava envolvido. Bruno forneceu todas as evidências voluntariamente e se ofereceu para testemunhar contra Diego. Ele também renunciou a qualquer defesa legal em relação ao caso específico de vocês. O advogado consultou seus papéis. Na verdade, ele insistiu para que eu deixasse claro que aceita total responsabilidade por suas ações. O processo se desenrolou rapidamente. As evidências eram irrefutáveis e Diego não tinha como negar seu envolvimento. Além dos danos morais, ele foi obrigado a pagar uma indenização substancial para cada vítima e teve sua reputação profissional destruída. Bruno cumpriu sua promessa de testemunhar contra o ex-sócio, detalhando não apenas o caso de Maria Luísa, mas toda a dinâmica manipulativa que Diego usava para aliciar participantes para suas apostas. Foi durante o julgamento que Maria Luísa entendeu realmente o que havia acontecido naquela noite no hotel. Diego me procurou 2 semanas antes de eu conhecer você. Bruno disse ao advogado durante seu depoimento. Ele havia notado que eu frequentava o café e sugeriu que fizéssemos uma aposta. Disse que seria divertido ver se eu conseguiria conquistar a garçonete certinha. Eu recusei inicialmente. O que o fez mudar de ideia? Ele disse que se eu não aceitasse, provaria que eu estava ficando mole, que estava perdendo o jeito com mulheres. Bruno olhou diretamente para Maria Luísa na plateia. E eu era jovem e estúpido o suficiente para me importar com a opinião dele. Mas em algum momento os sentimentos se tornaram reais? Bruno hesitou. Desde a primeira conversa com ela. Maria Luísa era... diferente de qualquer pessoa que já conheci. Inteligente, digna, forte. Quanto mais a conhecia, mais percebia que havia feito a pior escolha da minha vida ao envolvê-la naquela situação. Por que não cancelou a aposta? Porque sou um covarde. A resposta veio clara e direta. Porque era mais fácil continuar fingindo que era só um jogo do que admitir que havia me apaixonado pela mulher que estava tentando manipular. Depois do julgamento, Maria Luísa e Bruno se encontraram no estacionamento do fórum. Ela havia evitado contato visual com ele durante todo o processo, mas agora precisava falar. Obrigada. Ela disse simplesmente. Pelo quê? Por fazer a coisa certa. Por nos ajudar a conseguir justiça. Bruno balançou a cabeça. Não me agradeça por tentar consertar uma pequena parte do estrago que ajudei a causar. Eles ficaram em silêncio por um momento, a tensão de meses de distância pesando entre eles. Você disse que se apaixonou por mim. Maria Luísa disse finalmente. Disse. Quando? Bruno sorriu tristemente. Na primeira manhã que você me serviu café. Você estava cansada, claramente sobrecarregada. Mas ainda assim tratou um estranho com gentileza. E quando eu deixei gorjeta excessiva, você ficou confusa em vez de calculista. Percebi que estava lidando com alguém genuíno. Então por que continuou com a aposta? Porque quando você cresce acreditando que tudo e todos têm preço, é difícil acreditar que alguém possa ser diferente. E por quê? Ele hesitou. Porque tinha medo de que se tentasse te conquistar de forma normal, você me rejeitasse. O dinheiro era uma garantia. Maria Luísa processou a confissão. Você achou que eu não poderia gostar de você por você mesmo. Acertou. E agora? Agora sei que você nunca poderia gostar de quem eu era naquela época. E não a culpo por isso. Bruno olhou para ela diretamente.
mas espero que talvez possa respeitar quem estou tentando me tornar. Nas semanas seguintes, Maria Luísa começou a notar mudanças sutis em sua perspectiva. O dinheiro da indenização havia resolvido definitivamente os problemas financeiros da família. O avô estava se recuperando bem da fisioterapia. Ela havia terminado o TCC e estava se formando. Pela primeira vez em anos, podia respirar sem sentir o peso do desespero. E com essa clareza mental, começou a reexaminar tudo o que acontecera. Bruno realmente havia mudado. Não apenas em gestos grandiosos, mas em detalhes pequenos que ela observava quando ele não sabia que estava sendo observada. Havia o visto conversando gentilmente com vendedores ambulantes, havia soubido que dera empregos para ex-detentos em seus projetos de construção, havia descoberto que mudara completamente o foco de sua empresa. Mais importante, ele não tentava usar essas mudanças para impressioná-la. Parecia genuinamente comprometido em ser uma pessoa melhor, independente de reconhecimento. Na noite da formatura, Maria Luísa estava na varanda de casa quando recebeu uma mensagem de Bruno. Parabéns pela formatura. Sei que sempre sonhou com este momento. Você merece toda a felicidade do mundo. Ela olhou para a mensagem por longo tempo antes de responder. Obrigada. Alguns minutos depois, outra mensagem. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Se nos conhecêssemos hoje, pela primeira vez, em circunstâncias normais, você aceitaria tomar um café comigo? A pergunta a pegou desprevenida. Maria Luísa tentou imaginar conhecer Bruno agora, depois de tudo que ele havia aprendido, depois de todas as mudanças que fizera, depois de provar que podia ser um homem digno. Ela digitou e apagou várias respostas antes de escrever. Talvez. Talvez é mais esperança do que mereço. Maria Luísa sorriu, apesar de si mesma. Bruno? Sim? Você realmente mudou. Estou tentando todos os dias. Ela olhou para a tela do celular, para as palavras que acabara de escrever, e percebeu que eram verdadeiras. Bruno havia mudado. E mais importante, ela estava começando a perdoar. Não o que ele havia feito. Isso sempre faria parte da história deles. Mas quem ele havia escolhido se tornar depois. Café amanhã? Ela digitou antes que pudesse mudar de ideia. No Poesia em Grãos. Como clientes normais. A resposta veio imediatamente. Seria uma honra. E pela primeira vez em meses, Maria Luísa dormiu sem pesadelos, sonhando em vez disso com possibilidades que nunca havia imaginado que poderiam existir novamente. O perdão, descobriu ela, não era sobre esquecer o passado. Era sobre escolher não deixar que o passado destruísse o futuro. E talvez, apenas talvez, Bruno Albuquerque merecesse a chance de provar que podia fazer parte de um futuro melhor. 5 anos depois, o som das ondas de Boa Viagem se misturava com as risadas infantis que ecoavam pela casa. Maria Luísa abriu os olhos devagar, deixando a luz dourada da manhã de domingo entrar pelos olhos ainda pesados de sono. Ao seu lado, Bruno dormia profundamente, os cabelos desalinhados, o rosto relaxado numa expressão de paz que ela ainda se surpreendia em reconhecer nele. Mamãe, papai, acordem! A voz aguda de Clara, de 3 anos, cortou o silêncio matinal, seguida pelo barulho de passos pequenos correndo pelo corredor. Maria Luísa sorriu e cutucou Bruno suavemente. Seus monstrinhos estão acordados. Ele resmungou algo incompreensível e puxou o travesseiro sobre a cabeça, fazendo-a rir. Era difícil acreditar que aquele homem que fingia dormir para evitar acordar cedo era o mesmo empresário implacável que comandava uma das construtoras mais respeitadas do Nordeste. A porta do quarto se abriu com força e 2 pequenas figuras irromperam no cômodo. Clara, com seus cachos escuros idênticos aos de Maria Luísa, pulou na cama sem cerimônia. Luna, de apenas 1 ano e meio, ainda cambaleava nas pernas pequenas, mas conseguiu chegar até a beirada da cama com a determinação típica dos bebês. Papai preguiçoso, Clara declarou, puxando o travesseiro da cabeça de Bruno. O vovô José já fez café da manhã.
Bruno abriu um olho e fingiu surpresa exagerada. Quem são essas pequenas invasoras? Maria Luísa, tem estranhas na nossa cama? As meninas riram alto e Clara se jogou em cima do pai. Somos nós, papai bobo. Ah, são vocês. Bruno as pegou nos braços, uma de cada lado, cobrindo seus rostos de beijos barulhentos. Pensei que fossem piratas invadindo nosso quarto. Maria Luísa observou a cena com o coração cheio. Nos primeiros anos do casamento, havia momentos em que ainda esperava acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho impossível. Como aquele homem que um dia a havia ferido tão profundamente podia se tornar o pai carinhoso e marido dedicado que ela via todas as manhãs? Malu, vem cá. Bruno estendeu um braço para ela, e ela se aninhou ao lado da pequena família. Bom dia, meu amor. Ele a beijou suavemente, e Maria Luísa sentiu o mesmo arrepio que sentia desde aquele primeiro café hesitante, 5 anos atrás, quando decidiram tentar novamente. A casa onde viviam ficava a 3 quadras da casa original de Maria Luísa, no Recife Antigo. Bruno havia comprado o imóvel, uma construção colonial do século XVIII que estava em ruínas, e passou 2 anos restaurando cada detalhe com cuidado obsessivo. Não para impressionar, mas porque queria que fosse perfeita para a família que planejavam construir juntos. O térreo havia sido adaptado para o avô José, que aos 77 anos ainda mantinha sua independência, mas agora com todo o conforto e cuidado médico necessário. O primeiro andar era dedicado à vida familiar, cozinha ampla, sala de estar, escritório onde Maria Luísa trabalhava em suas traduções literárias. O segundo andar abrigava os quartos das crianças e a suíte principal, mas o lugar favorito de Maria Luísa era a pequena biblioteca no 3º andar, com vista para o rio Capibaribe. Bruno havia mandado construir estantes de madeira de demolição em todas as paredes, e lá ela guardava sua crescente coleção de primeiras edições e manuscritos raros. Muitos deles presentes de aniversário e Natal de um marido que havia aprendido que o melhor presente para uma mulher que amava literatura eram os próprios livros. Vovô José fez tapioca, Clara anunciou, já arrastando Bruno para fora da cama. Com queijo do jeito que eu gosto. E chocolate quente, Luna acrescentou, embora sua pronúncia ainda fosse mais próxima de chocote-ente. A família desceu para a cozinha, onde José estava terminando de preparar o café da manhã. Aos 77 anos, ele se movia com mais cuidado que antes, mas o sorriso era o mesmo que Maria Luísa lembrava da infância. A fisioterapia havia funcionado milagres, e ele conseguira recuperar muito da mobilidade perdida após o estresse do golpe financeiro. Bom dia, meu velho. Bruno cumprimentou o sogro com um abraço caloroso. Nos primeiros anos, José havia sido cauteloso com Bruno. Não hostil, mas observador como um pai protegendo a filha de mais uma decepção. Mas com o tempo, os 2 homens haviam desenvolvido uma relação genuína de carinho e respeito. Bom dia, rapaz. As meninas estavam ansiosas para acordar vocês. José sorriu, servindo tapioca quentinha para as netas. Clara aqui disse que hoje vocês vão à praia. Vamos sim. Clara bateu palmas. Papai prometeu que vai me ensinar a nadar. Bruno olhou para Maria Luísa com uma expressão ligeiramente alarmada. Eu prometi isso? Promessa é promessa. Maria Luísa riu, sentando-se à mesa onde tantas vezes havia tomado café da manhã quando criança. A cozinha era diferente agora, maior, mais moderna, mas a essência permanecia a mesma. Era o coração da casa, o lugar onde a família se reunia todos os dias. Depois do café da manhã, enquanto Bruno brincava com as meninas na sala, Maria Luísa ajudou José a lavar a louça. Era um ritual que mantinham desde que se mudaram para a casa nova, um tempo para conversarem sozinhos, como faziam quando ela era adolescente. Você está feliz, minha filha? José perguntou, como fazia de vez em quando. Muito feliz, vô. A resposta saía automática, mas Maria Luísa parou para realmente pensar na pergunta. Sabe o que é engraçado? Quando era mais nova, achava que sabia como seria a felicidade. Pensava que seria mais simples, menos complicada. E agora? Agora sei que a felicidade real inclui cicatrizes, inclui ter passado por dor
e ter escolhido crescer em vez de amargar. Ela secou uma xícara com cuidado. Bruno e eu, a gente não tem um amor de conto de fadas. A gente tem um amor que foi conquistado dia após dia, escolha após escolha. José assentiu, observando pela janela Bruno ensinando Clara a fazer uma torre com blocos enquanto Luna tentava derrubá-la. Ele se tornou um bom homem. Se tornou. Maria Luísa repetiu sorrindo. Essa é a melhor parte. Ele escolheu se tornar. A tarde na praia de Boa Viagem foi uma bagunça deliciosa. Bruno realmente tentou ensinar Clara a nadar, mas a menina estava mais interessada em construir castelos de areia com conchas que encontrava na beira do mar. Luna ficou feliz apenas sentada na areia, deixando as ondas molharem seus pés pequenos enquanto ria com cada sensação nova. Maria Luísa estava sentada numa cadeira de praia, observando a família e fingindo ler um livro de Clarice Lispector que Bruno havia dado de presente. Na verdade, estava pensando na jornada que os havia trazado até ali. Nos primeiros meses depois que decidiram tentar novamente, cada encontro havia sido cauteloso, formal, carregado do peso do passado. Bruno se esforçava tanto para provar que havia mudado que parecia estar representando um papel. Maria Luísa estava tão preocupada em proteger seu coração que mal conseguia relaxar. O momento de virada havia acontecido numa noite chuvosa, 6 meses depois do primeiro café oficial. Eles estavam jantando num restaurante quando Maria Luísa simplesmente parou de fingir que estava tudo bem. Isso não está funcionando, ela havia dito, colocando o garfo no prato. O quê? Bruno pareceu entrar em pânico. Eu fiz alguma coisa errada? Você não fez nada errado, é esse o problema. Maria Luísa suspirou. Você está sendo tão perfeito, tão cuidadoso, que não consigo conhecer quem você realmente é agora. Não entendo. Bruno, você mudou. Eu vejo isso. Mas você está tão ocupado me provando que mudou que esqueceu de só ser. E eu estou tão ocupada procurando sinais de que você não mudou que esqueci de dar uma chance real para nós dois. Naquela noite, pela primeira vez desde que se reencontraram, eles haviam conversado de verdade. Bruno contou sobre os pesadelos que tinha onde ela o rejeitava de novo. Maria Luísa admitiu que ainda acordava às vezes com ansiedade, lembrando da humilhação. Eles choraram, brigaram um pouco, riram de si mesmos, e então, finalmente, se beijaram como duas pessoas reais com sentimentos reais, não como atores representando uma segunda chance. Mãe, olha! Clara gritou da beira do mar, segurando uma concha particularmente bonita. É para você. Maria Luísa se levantou e foi até a filha, que estava radiante de orgulho por seu achado. É linda, meu amor. Obrigada. Bruno se aproximou, carregando Luna no colo. A menina estava sonolenta, os cachos louros grudados no rosto pela brisa marinha. Acho que alguém precisa de uma soneca, ele disse, acariciando o cabelo da filha mais nova. Não quero soneca. Luna protestou, mas seus olhos já estavam fechando. Eles recolheram os brinquedos de praia e caminharam de volta para casa. Clara correndo à frente para mostrar suas conchas para o vovô José. Bruno carregando Luna adormecida. Maria Luísa observando a cena com uma sensação de completude que ainda a surpreendia. Naquela noite, depois que as meninas foram para a cama e José se retirou para seu quarto, Maria Luísa e Bruno subiram para a biblioteca. Era outro ritual deles. Algumas noites por semana, quando o mundo ficava quieto, eles se refugiavam entre os livros para conversar sobre o dia, sobre planos, sobre nada específico. Bruno estava mexendo no computador, revisando projetos da construtora. A Albuquerque Holdings havia se tornado uma referência em habitação popular sustentável no Nordeste. O primeiro conjunto habitacional que ele construíra em Água Fria havia ganho prêmios de arquitetura e servido de modelo para outros projetos similares. Como está o projeto de Olinda? Maria Luísa perguntou, se acomodando na poltrona favorita com um chá. Aprovado pela prefeitura. Começamos as obras mês que vem. Bruno sorriu. 100 famílias vão ter casa própria até o fim do ano. Você está orgulhoso? Estou.
Ele fechou o computador e se juntou a ela no sofá. Sabe que é engraçado? Antes eu media sucesso pelo tamanho da margem de lucro. Agora meço pelo número de pessoas que conseguimos ajudar. Maria Luísa se aconchegou contra o peito dele. O que mudou? Você. A resposta veio sem hesitação. Conhecer você me fez querer ser alguém que merecesse estar ao seu lado. Bruno. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Você sabe que não precisa mais ficar se provando, né? Você já provou. Todos os dias nos últimos 5 anos. Ele acariciou o rosto dela suavemente. Às vezes ainda tenho medo de acordar e descobrir que perdi você de novo. Não vai perder. Maria Luísa beijou a palma da mão dele. Mas sabe o que me impressiona mais? O quê? Que você não mudou para me reconquistar. Você mudou para se tornar a pessoa que sempre poderia ter sido. E isso é o que me faz amar você todos os dias. Na manhã seguinte, Maria Luísa acordou antes de todos e desceu para a cozinha para preparar café. Era segunda-feira, e ela tinha um prazo de tradução para entregar, mas queria aproveitar alguns minutos de silêncio antes que a casa despertasse. Sentada à mesa da cozinha com sua xícara de café, ela olhou pela janela para o rio Capibaribe e pensou na mulher de 22 anos que uma vez havia se sentido encurralada pelo desespero. Aquela Maria Luísa jamais poderia ter imaginado que a maior dor de sua vida se transformaria na porta de entrada para a maior felicidade. Não porque Bruno a havia salvado. Ela não precisava ser salva. Mas porque ambos haviam escolhido crescer juntos, construir algo novo sobre as fundações quebradas de seus erros. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô? Ela atendeu baixinho para não acordar a família. Maria Luísa, aqui é da editora Sabiá. Temos uma proposta para você. 20 minutos depois, Maria Luísa desligou o telefone em estado de choque. A editora queria que ela traduzisse uma coleção completa de autores portugueses contemporâneos, um projeto de 2 anos que seria o trabalho mais importante de sua carreira. Bom dia, meu amor! Bruno apareceu na cozinha, já vestido para o trabalho. Você está com uma cara estranha. Aconteceu alguma coisa? Maria Luísa contou sobre a ligação, sobre a oportunidade, sobre como era exatamente o tipo de projeto com que sempre sonhara. Isso é incrível! Bruno a pegou no colo e a girou pela cozinha. Estou tão orgulhoso de você, mas vai significar muito mais trabalho, menos tempo para a família. Malu! Bruno a colocou no chão e segurou seu rosto entre as mãos. Você acha que eu me importo com menos jantares românticos, se isso significa ver você realizando seus sonhos? As lágrimas que Maria Luísa não sabia que estava segurando começaram a rolar. Como você sempre sabe exatamente o que dizer? Porque te amo. E porque aprendi que amar alguém significa querer que ela seja a melhor versão de si mesma, mesmo que isso seja inconveniente para mim. 6 meses depois, a família estava reunida no quintal da casa para a festa de aniversário de 3 anos de Clara. O quintal havia sido decorado com balões coloridos e uma mesa cheia de doces, mas a atração principal era uma piscina inflável, onde as crianças brincavam sob a supervisão dos adultos. Maria Luísa observava de longe enquanto Bruno ajudava Clara a flutuar na água, cumprindo finalmente a promessa de ensinar a filha a nadar. O primeiro volume da coleção portuguesa havia sido lançado no mês anterior com críticas excelentes, e ela estava mergulhada no segundo livro. Você está feliz, minha filha? José se aproximou carregando Luna, que havia acabado de acordar da soneca. Pergunta difícil. Maria Luísa riu. Hoje, neste momento, assistindo minha filha aprender a nadar com o pai dela, sabendo que trabalho com o que amo, vendo você saudável e feliz, sim, vô. Estou profundamente feliz. E no geral? No geral? Ela pensou por um momento. Aprendi que felicidade não é a ausência de problemas. É a presença de pessoas que tornam os problemas mais fáceis de suportar. Naquele momento, Bruno saiu da piscina carregando Clara triunfante. Mamãe, eu nadei, sozinha. Vi sim, meu amor. Maria Luísa aplaudiu. Você foi incrível. Bruno se aproximou,
pingando água, com um sorriso orgulhoso no rosto. Nossa filha é uma sereia. Nossa filha é determinada igual à mãe. Ele beijou Maria Luísa suavemente. E teimosa igual ao pai. Naquela noite, depois que todos dormiram, Maria Luísa subiu para a biblioteca e se sentou à escrivaninha onde trabalhava. Em vez de abrir o manuscrito que estava traduzindo, pegou um caderno em branco e começou a escrever. Querida Clara e Luna, vocês ainda são muito pequenas para entender isso, mas quero registrar algumas coisas para quando crescerem. Primeiro, o amor verdadeiro raramente acontece como nos filmes. Às vezes começa com erros, machuca antes de curar, exige que perdoemos coisas imperdoáveis. Mas quando é real, quando ambas as pessoas escolhem crescer juntas todos os dias, não existe nada mais forte no mundo. Segundo, nunca deixem que ninguém as convença de que precisam aceitar menos do que merecem. Seu pai e eu tivemos que aprender isso do jeito difícil, mas vocês podem começar já sabendo disso. Terceiro, a família é construída tanto por escolhas quanto por sangue. O vovô José me ensinou isso quando escolheu me amar como filha. Seu pai me ensinou isso quando escolheu se tornar um homem melhor. Vocês me ensinam isso todos os dias, quando escolhem me amar, mesmo quando estou cansada ou impaciente. E por último, nunca tenham medo de recomeçar. Algumas das melhores histórias começam depois que pensamos que tudo acabou. Com todo o meu amor, mamãe. Maria Luísa fechou o caderno e guardou na gaveta da escrivaninha. Um dia, quando as meninas fossem mais velhas, ela daria essas cartas para elas. Por enquanto, era suficiente saber que estava documentando a felicidade para as próximas gerações. Ela olhou pela janela da biblioteca, vendo as luzes do Recife se espalharem até o horizonte. Em algum lugar da cidade, havia outras mulheres enfrentando escolhas impossíveis, outros homens aprendendo a ser melhores, outras famílias sendo construídas ou reconstruídas sobre as ruínas de erros passados. A vida não era um conto de fadas. Era mais difícil que isso, mais complicada, mais real. Mas também era mais bonita. Maria Luísa apagou a luz da biblioteca e desceu para o quarto onde Bruno a esperava, meio adormecido, mas com um braço estendido para recebê-la na cama. Onde você estava? Ele murmurou contra seu cabelo quando ela se aninhou contra ele. Escrevendo cartas para nossas filhas. Sobre o quê? Sobre amor verdadeiro. Bruno beijou sua testa suavemente. E o que você disse? Que é a coisa mais difícil e mais fácil do mundo. Difícil de encontrar. Fácil de manter quando encontra as pessoas certas. Ele a puxou mais para perto. Concordo. Bruno? Obrigada. Por quê? Por ter me mostrado que todo mundo merece uma segunda chance. Até mesmo as pessoas que nos machucaram. Obrigado por ter me dado a minha. E assim, na quietude de uma casa cheia de amor no coração do Recife antigo, duas pessoas que um dia se feriram profundamente adormeceram abraçadas, sabendo que o amor verdadeiro não é sobre nunca errar. É sobre escolher, todos os dias, crescer juntos apesar dos erros. É sobre construir algo bonito sobre fundações imperfeitas. É sobre descobrir que as melhores histórias de amor são aquelas que sobrevivem aos piores capítulos e se tornam ainda mais fortes por causa deles. Maria Luísa e Bruno haviam aprendido que o final feliz não é um destino, é uma escolha diária. E eles escolhiam todos os dias continuar escrevendo sua história juntos. E assim termina a história de Maria Luísa Santos e Bruno Albuquerque. Duas almas que se perderam na escuridão da dor e se encontraram na luz do perdão, provando que o amor verdadeiro não nasce da perfeição, mas da coragem de recomeçar após cada queda. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter vivido essa montanha-russa de emoções conosco. Deixe nos comentários. Que nota de 0 a 10 você dá para essa história? O que mais tocou o seu coração? Foi o momento em que Maria Luísa descobriu a cruel aposta, quando Bruno testemunhou contra o próprio sócio para fazer justiça, ou talvez aquela manhã mágica com as filhas brincando na praia de Boa Viagem? E não esqueça de curtir este vídeo se ele fez seu coração disparar, se inscrever no canal Histórias
sem fim para mais romances que transformam vidas, e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas de redenção e paixão. Compartilhe com aquela pessoa especial que precisa acreditar que não importa quão profunda seja a traição ou a dor, sempre é possível encontrar um amor que cura todas as feridas. Porque no final das contas, todos merecemos descobrir que nosso verdadeiro valor não está no preço que outros colocam em nós, mas na capacidade infinita que temos de amar e ser amados. Nos vemos na próxima história, onde mais uma vez provaremos que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer humilhação, mais poderoso que qualquer orgulho ferido. Até lá, que vocês tenham coragem para acreditar em segundas chances e no poder transformador do perdão. Um beijo no coração de todos vocês, românticos incuráveis que ainda acreditam no amor verdadeiro.